Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora de Geografia. E agora vamos ver qual é o nosso título da nossa aula e também o nosso objeto de conhecimento. Temos aí, olha, a nossa aula de número 80. E o título eu coloquei uma perguntinha para vocês. Existe desigualdade social e pobreza na Europa? Vocês vão ficar com esse questionamento durante a nossa aula. E o objeto de conhecimento nós temos o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia dessas regiões. Vamos aí à nossa aula do contraturno. Iniciaremos observando as atividades do setor primário, onde nós temos aí a utilização dos recursos naturais, como por exemplo as atividades voltadas aí para a agricultura, onde ela se encontra dentro desse setor econômico. Aí nós temos o curumim, que é o nosso personagem da geografia, em cada uma das atividades. Temos também a criação de animais, no geral, a pecuária, como atividade também desse setor primário da economia. E observamos também as atividades voltadas ao extrativismo, tá bom? Então, todas essas atividades econômicas, elas estão inseridas no setor primário, onde nós temos a utilização dos recursos naturais. E toda essa matéria-prima, ela vai ser transformada ali no setor secundário. Vamos conhecer agora as atividades do setor secundário. E eu trouxe o curumim aqui para participar da nossa aula e ele veio todo caracterizado aí como trabalhador da indústria, trabalhador aí do setor secundário. No setor secundário, gente, nós vamos observar o quê? A transformação, ou seja, nós temos ali a matéria-prima que vem do setor primário e aí essa matéria-prima ela vai ser transformada no setor secundário, nas atividades econômicas do setor secundário, onde nós temos as fábricas, indústrias, temos também o setor de construção, porque a gente observa nesse setor de construção a transformação também ali da paisagem natural, onde nós vamos ter construção das nossas moradias, das escolas, bancos, entre outras transformações ali da natureza, tá bom? Então, essas são as atividades econômicas do setor secundário. E aí, logo após, a gente tem o setor terciário, onde a gente vai observar também as outras atividades. E agora, o curumim, ele vai ali trocar de roupa para a gente conhecer as atividades do setor terciário. E agora, vim junto com o curumim, né, curumim? Para a gente conhecer, gente, as atividades do setor terciário. Então, viemos aqui no centro de Manaus, onde nós vimos as atividades tanto de comércio quanto de serviços. Inclusive, nessa rua nós temos vestuário em geral, onde você pode encontrar lojas de calçados e também de roupas, que fazem parte do setor terciário. E eu vou com o curumim para a gente fazer aí umas compras. Saímos ali do vestuário, eu e o curumim, e viemos caminhando até essa área do centro, onde vocês podem comprar aqui importados e também diversos eletrônicos. Vim aqui agora com o curumim já está cansado aqui, paramos até para tomar uma água de coco e avistamos essa praça, que é a Praça Terreiro Aranha, localizada também no centro de Manaus, onde vocês podem comprar e também irei comprar aqui alguns artesanatos indígenas. Vamos, curumim, para a gente fazer aí mais umas compras. Chegamos agora, olha, numa galeria popular ou mini shopping, onde nós encontramos de tudo um pouco. Então tem várias lojinhas aqui, onde você também pode realizar as suas compras. E, gente, nós precisamos lembrar que o setor terciário, além do comércio, nós temos também os serviços, tá bom? Onde nós temos aí, por exemplo, as escolas, né? Onde os professores, de uma forma geral, eles fornecem serviço ali para a educação, os advogados, os médicos, né? Fornecendo serviço ali para a população da saúde, tá bom? Então, todas essas atividades fazem parte do setor terciário.
verificamos as atividades econômicas em cada um dos setores da economia para a gente compreender um pouco mais essa questão do desenvolvimento aí dos países da União Europeia. E eu trouxe um mapinha para vocês para a gente verificar a comparação dos países membros em inovação tecnológica. Lembrando que nós estamos falando dos países da União Europeia, ou UE. E aí nós temos na nossa legenda o desempenho em inovação, onde nós temos os países com inovação modesto, moderado, notável e campeão. Vamos verificar primeiro os países modesto, que é o caso da Romênia e da Bulgária, e aí os países com inovação ou desempenho em inovação considerado moderado. Olha, verifiquem que a gente já tem uma quantidade aí maior de países. Nós temos a Espanha, Portugal, a Itália, Letônia, Lituânia, que possuem esse grau de desenvolvimento. Os países em vermelho são os países que possuem um desempenho em inovação notável, que é o caso da França, a Irlanda, entre outros países. E agora nós temos, olha, os países com desempenho que são considerados os países campeões, tá bom? Os países aí em vermelho escuro, que é o caso da Alemanha, da Suécia, Finlândia, que possuem aí um maior desempenho em inovação tecnológica, certo? Apenas para a gente compreender um pouco aí dessa dinâmica do espaço europeu ou dos países aí que compõem esse bloco econômico. Além disso, a gente vai observar uma tabelinha com a renda mensal, para a gente compreender um pouco mais esse espaço, que é a variação da renda média mensal per capita, por pessoa, período de 2008 a 2016. E o que é a renda mensal? Nós temos aí, olha, a renda mensal como aquela recebida por uma pessoa em forma de salário, seja pelo seu trabalho ou aí apenas obtendo lucros, juros, aluguel. Então, essa é aí a nossa renda mensal. Observando a tabela, a gente vai verificar um pouco dessas desigualdades, tá bom? Entre os países. E aí nós temos, olha, a paridade de poder de compra de cada um dos países. Os primeiros países são os países que vão se destacar. E aí a gente compara justamente com aqueles países que possuem um desempenho em inovação tecnológica maior. Aí nós temos Luxemburgo, que possui a paridade do poder de compra de 2.791 euros a 3.078. A Suíça também, que teve um crescimento de 1.917 para 2.328 euros. Em terceiro lugar, nós encontramos a Noruega, de 1.694 a 1.756. Temos a Dinamarca, com 1.433 a 1.575. E aí nós temos um outro grupo de países com um poder de compra maior. Descendo para o finalzinho dessa nossa tabela, nós vamos encontrar a Polônia, com um poder de compra bem menor comparado aí aos países que ocupam a primeira posição. Vamos ter também a Grécia, que inclusive foi um país que a gente vai observar a diminuição, tá bom, do poder de compra, de 696 para 550. A Bulgária e também a gente tem aí a Romênia, de 401 a 489. E agora vamos assistir aí um vídeo com algumas curiosidades que o Curumim vai trazer para a gente. Olá, pessoal! Vamos entender duas coisas muito importantes sobre a Grécia. Em geral, os países cujas rendas per capita já eram maiores antes da crise foram os que tiveram maior aumento nesse período. Como resultado, a desigualdade de renda entre países do bloco da União Europeia cresceu. A Grécia foi o país mais afetado pela crise, registrando piora nos principais indicadores socioeconômicos: renda, desemprego e pobreza. Agora voltamos com você, professora! Temos mais um mapinha para a gente observar a questão das desigualdades nos países do bloco econômico da União Europeia. E aí nós temos, olha, população em risco de pobreza na União Europeia. Será se existe mesmo pobreza nos países mais ricos, nos países mais desenvolvidos? E aí temos o lembrete do lado. Mesmo nos países mais ricos do bloco econômico, o percentual de pessoas em risco de pobreza, ele ainda é significativo. Então, a gente observa, sim, essas desigualdades presentes, mesmo nesses países mais desenvolvidos.
E aí na legenda nós temos população em risco de pobreza. Lembrando que os dados são do ano de 2016. Os países em amarelo nós temos de 12,2% a 17,8% com relação ao total da população, que é o caso aí da Finlândia, da Tchecoslováquia, entre outros países. Os países que apresentam a porcentagem de 17,8% a 19,8%, nós temos a França, a Alemanha, entre outros países. A população de 19,8% a 25,1% do total, nós vamos encontrar Portugal, a Polônia, entre outros países. De 25,1% a 30,1%, nós vamos ter a Espanha, a Itália, a Hungria, entre outros países. E de 30,1% a 41,1%, com quase 50% aí da população, nós temos o caso da Romênia, Bulgária, a Grécia também, né, que é onde a gente vai observar aí esse grau maior de desigualdade devido à crise econômica, entre outras condições que a gente observou com relação à Grécia. Então, essa foi a nossa aula do Contraturno Digital e agora vamos ao nosso Aplicando. E agora vamos colocar em prática o que nós vimos durante a nossa aula no nosso Aplicando. Trouxe uma questão para vocês sobre o desempenho em inovação tecnológica. E aí nós temos na questão: observe o mapa do desempenho em inovação tecnológica dos países da União Europeia. Marque a alternativa que indica 2 países da União Europeia considerados campeões em inovação tecnológica. Aí temos o nosso mapinha, nosso título, né, para vocês observarem. Comparação dos países membros em inovação tecnológica no ano de 2016 e o que a gente precisa analisar para responder aí essa questão. Aqui, gente, a nossa legenda, olha, apareceu aí para vocês agora, desempenho em inovação. Aí nós temos os países com um desempenho modesto, moderado, notável e campeão. Vamos às alternativas para a gente encontrar os países. Nós temos, na alternativa A, Romênia e Bulgária. E aí a gente vai identificar qual o grau de desenvolvimento deles dois, se eles são considerados campeões ou não. Alternativa B, Espanha e Portugal. Alternativa C, nós temos França e Bélgica. E na alternativa D, nós temos aí a Suécia e a Dinamarca. Lembrando que a gente vai observar os países que estão em vermelho escuro, que são os países campeões. E aí a gente procura nas alternativas. A alternativa correta, olha, marcou aí para vocês, inclusive já mudou aí no mapinha para rosa, né? Os países, nós temos na alternativa D, Suécia e Dinamarca, tá bom? Entre outros países, mas a questão, ela pede apenas 2 exemplos para a gente. Vamos agora ao comentário. Nós temos aí o gabarito com o comentário. Considerando os países membros da União Europeia, a dianteira em inovação tecnológica ela é ocupada por todos esses países, que é o caso da Suécia, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Países Baixos e Alemanha. As inovações tecnológicas, gente, ela tem forte impacto na produção industrial e de serviços, além de novos produtos, serviços disponibilizados, aumentaram também a produção e a produtividade e alargaram o mercado de trabalho, principalmente aí para a mão de obra especializada, como nós verificamos na nossa aula e colocamos agora em prática aí no nosso Aplicando. E agora, vamos aí para as nossas considerações finais. Para as nossas considerações finais, eu trouxe para vocês um mapa mental. E aqui nós temos, olha, impactos na Europa da industrialização, na produção e circulação de produtos e culturas. Iniciamos relembrando os setores da economia, as atividades aí relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo no setor primário, as atividades do setor secundário, a indústria civil ou de construção, e no setor terciário nós temos serviços e comércio, para a gente entender um pouco aí sobre esse desenvolvimento do continente europeu, ou em específico, dos países do bloco econômico da União Europeia. E aí nós falamos sobre a inovação tecnológica,
na União Europeia e a classificação de cada um desses países, o grau de desenvolvimento. Os países campeões, eu destaquei a Alemanha, Suécia e Dinamarca, com um desempenho notável a França, moderada a Espanha e Portugal e modesta Romênia e Bulgária. Falamos também sobre a variação da renda média mensal per capita no período de 2008 e 2016, onde a gente verifica uma variação que vai diferenciar e aí a gente verifica essa questão das desigualdades presentes nos países aí do bloco econômico. As desigualdades de renda entre os países do bloco da União Europeia, ele vem crescendo. E aí a gente tem os países que ocupam as primeiras posições e lá embaixo a gente viu a paridade de compra, né, ou o poder de compra bem menor dos outros países que fazem parte do bloco. E falamos também sobre a população em risco de pobreza, gente. Nós temos também aí uma parte da população que se encontra nesse risco de pobreza. Mesmo nos países mais ricos do bloco, o percentual de pessoas em risco de pobreza, ele é considerado ainda significativo. E a partir disso, nós observamos que existe sim pobreza e desigualdade nos países que compõem o bloco econômico da União Europeia. Então, essa foi a nossa aula do Contraturno Digital. E lembrando para vocês não se esquecerem aí, tá bom? De se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir as nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Até a próxima!